Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática, começando aí com o conteúdo de matrizes, né? Vamos começar aí vendo a representação algébrica de uma matriz. Então, de forma abreviada, nós podemos escrever uma matriz A, da forma A e J, M por N. O que significa isso? Olha, a matriz, ela é sempre representada por uma letra maiúscula. Os seus elementos sempre são representados por uma letra minúscula. Então, se a matriz é A, todos os seus elementos vão ser Azinho, A minúsculo. Se a matriz for B, todos esses seus elementos aqui seria B. Se a matriz for D, todos esses elementos seriam Dzinho. E assim sucessivamente. Da forma A e J, o que significa esse I e esse J? Esse I significa posição, um índice, né? A posição em que esse elemento vai ocupar. Então, o I significa linha. Que linha que ele está? Então, esse I aqui, nessa primeira linha, o I é sempre 1. Então, 1, 1, 1. O I, 1, na primeira linha. O que significa esse I aqui, olha? O I é sempre 2. Por quê? Segunda linha. Segunda linha, segunda linha. Nessa linha aqui é a terceira linha, então o I vale 3. Terceira linha, terceira linha, terceira linha. O J, vamos ver o J. O J significa a coluna que esse elemento está posicionado. Na J coluna. Então, A, da forma A e J, do elemento da matriz A, que está na I' e J coluna. Então, nesse caso aqui, primeira coluna, o J vale 1, 1 e 1. Por quê? Todos esses elementos estão na primeira coluna. Nesse caso aqui, o J vale 2, porque ele está na segunda coluna. Então, o J vale 2, 2, 2. Nesse caso, o J vale 3, porque está na terceira coluna. Então, como que nós vamos falar isso daí? Elemento da matriz A, que está na primeira linha, primeira coluna. A1, 1. Elemento da matriz A, que está na primeira linha, segunda coluna. A1, 2. Elemento da matriz A, que está na primeira linha, terceira coluna. A1, 3. Passamos aqui para a segunda linha. Então, elemento da matriz A, que está na segunda linha, primeira coluna. A2, 1. Elemento da matriz A, que está na segunda linha, segunda coluna. A2, 2. Elemento da matriz A, que está na segunda linha, terceira coluna. A2, 3. Passamos para a terceira linha. A3, 1. Elemento da matriz A, que está na terceira linha, primeira coluna. A3, 2. Elemento da matriz A, que está na terceira linha e segunda coluna. A3, 3. Elemento da matriz A, que está na terceira linha e terceira coluna. Bom, então vamos lá. Vamos ver qual é a matriz numérica. Deu aí seja a matriz A, da forma A e J, 3 por 3. Então, matriz A e J, que tem I' e J coluna, 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. E deu uma lei de formação, onde o A e J é igual a 3i, então 3 vezes o i, 3 vezes o número de linha, mais 2 vezes o j, 2 vezes o número de coluna. Então, essa matriz aqui tem que obedecer essa lei de formação. 3 vezes o número de linha, mais 2 vezes o número de coluna. Então, para isso, nós vamos pegar esses elementos, previamente eu já coloquei aqui, A1, 1, 1, 2, até o último, A3, 3. E vamos aplicar a lei de formação, 3i mais j. Então, nesse primeiro aqui, elemento da matriz A que está na primeira linha, primeira coluna, A1, 1, e linha, J coluna. Então, 3 vezes o I. Quem que é o I? 1.
3 vezes 1, mais 2 vezes o J. 2 vezes o J. Quem que é o J? 1. Então, fazendo aí as continhas. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna é 5. Elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Obedecendo a lei de formação. 3i mais 2j. 3 vezes o número de linha mais 2 vezes o número de coluna. 3 vezes 1, porque é a primeira linha. 1, 2. A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então, 3 vezes 1 mais 2 vezes o J. 2 vezes 2. Está na segunda coluna. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Elemento que está na primeira linha, terceira coluna. A1, 3. Então, obedecendo a lei de formação 3i mais 2j, nós vamos substituir o i pela linha e o j pela coluna. Então, 3 vezes o i. 3 vezes 1, porque está na primeira linha. Mais 2 vezes o j. O j está na terceira coluna. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 1, 3, 9. Os elementos que estão na segunda linha. A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Segunda linha. 2 vezes o i, 3 vezes o i mais 2j. Então, 3 vezes o 2, porque está na segunda linha, mais 2 vezes o j. 2 vezes o 1, porque está na primeira coluna. A2, 2. 3 vezes 2, mais 2 vezes 2. E linha, j coluna. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Então, I linha, J coluna. Obedecendo a lei de formação. 3I mais 2J. Então, 3 vezes o I nesse caso aqui é 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes o J. O J é 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Passando agora para a terceira linha. Na terceira linha, nós temos o elemento da terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, obedecendo a lei de formação. 3 vezes o I mais 2 vezes o J. O I aqui nesse caso, todo o I aqui é 3, que é a terceira linha, o I é número de linha. Então, A3, 1. 3 vezes 3, 3 vezes o I, mais 2 vezes o 1, porque está na terceira linha e primeira coluna. O I é linha 3, o J é coluna 1. 3 vezes 3 mais 2 vezes 1. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 1, 2. 9 mais 2, 11. A3, 2. Elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes o I, 3 vezes 3, mais 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. E, por fim, o elemento que está na terceira linha e terceira coluna. Nós vamos fazer 3 vezes o I, 3 vezes 3, mais 2 vezes o J. 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. Agora, nós vamos dispor esses elementos nos seus lugares, respectivamente. Elemento da primeira linha e primeira coluna, que está na primeira linha e primeira coluna, vale 5. Elemento que está na primeira linha, segunda coluna, vale 7. Elemento que está na primeira linha, terceira coluna, vale 9. Elemento que está na segunda linha, primeira coluna, vale 8. Elemento que está na segunda linha, segunda coluna, vale 10. Segunda linha, segunda coluna. Elemento que está na segunda linha, terceira coluna.
Elemento que está na segunda linha, terceira coluna, vale 12. Elemento, agora vamos para a terceira linha. Elemento que está na terceira linha, primeira coluna, A31. Elemento que está na terceira linha, primeira coluna, vale 11. Terceira linha, segunda coluna, A32, 13. Terceira linha, terceira coluna, 15. Então, pessoal, é isso. Agora segue aí uma lista de exercício semelhante a esse, para que vocês façam e nos retornem aí. Ok, pessoal, até a próxima.